vida. Por mais que eu tenha medo do futuro, do que vai acontecer, eu tenho a luz que dá coragem para eu abrir meus olhos. Abro os meus olhos e vejo uma luz de braços abertos, enxergo Jesus. É tanta beleza que brota em meu sonho, que é difícil falar e escrever. Ele abre as asas do meu coração, vou bem alto pra libertação. Jesus falou, pratique o perdão, vai seguir em frente com fé e amor. Permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueça, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta do aprimoramento.
Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Esse é o momento agora que convido a todos a fechar os nossos olhos. É um momento mais íntimo. Podemos nos conectar com a espiritualidade da casa, que está aqui olhando por nós, nos amparando. Senhor e Mestre Jesus, nosso amigo, estamos nos apresentando diante de vós. Tu que nos conheces desde os mais remotos, das mais remotas horas, e sabes das nossas enormes dificuldades, que temos para estar alguns instantes contigo. Mas o esforço pessoal de cada um de nós em buscar-te ao longo das diversas existências, e hoje, através da doutrina espírita, faz-nos enriquecer e pensar mais nos teus ensinamentos. Ampara-nos nesta noite através dos nossos benfeitores. Uma noite de estudo, de enriquecimento cultural, através do palestrante que nos faz companhia. Mas também nós te rogamos que diante de nossas ansiedades, necessidades, possas acalentar o nosso espírito através da tua mansidão. Abençoa-nos nesta noite, Senhor. Que assim seja. Convido agora o Marcos, que vai fazer a explanação desta reflexão da noite. Boa noite a todos. Que a luz de Jesus nos abençoe. Nós vamos usar hoje, para essa introdução, um texto do Momento Espírita, que é uma comunicação de um pai para um filho, um pai desencarnado e o filho ainda neste plano. Então o pai começa assim: a morte não é o final. Eu somente passei para a sala seguinte. Nada aconteceu. Tudo permanece exatamente como sempre foi. Eu sou eu, você é você, e a antiga vida que vivemos tão maravilhosamente juntos permanece intocada, imutável. O que quer que tenhamos sido um para o outro, ainda somos. Nada mudou, meu filho. Chama-me pelo antigo apelido familiar. Fale de mim da maneira como sempre fez. Não mude o tom. Não use nenhum ar solene, ou de dor, ou de angústia. Ria como sempre o fizemos juntos. Brinque, sorria, pense em mim, reze por mim. Deixa que meu nome seja uma palavra comum em casa, como sempre foi. Faça com que seja falado o meu nome sem esforço, sem sombra, sem dor, sem desespero. A vida continua a ter o significado que sempre teve. Existe uma continuidade absoluta e inquebrável.
a ligação não foi interrompida. Por que ficarei fora dos seus pensamentos apenas porque estou fora do alcance da sua visão? Eu não estou longe, estou do outro lado do caminho. Estou simplesmente à sua espera, como num intervalo bem próximo, na outra esquina. Você, meu filho, que aí ficou, siga em frente. A vida continua bela como sempre foi. Tudo está bem. Meus irmãos, os reencontros depois da morte. Este é um tema muito difícil, muito complexo, muito amplo. Vamos tentar trabalhar algumas questões apenas. Nós vamos começar com um trechinho do filme do Divaldo, Divaldo, Mensageiro da Paz. Nesse trecho, a mãe e o pai do Divaldo, que já estavam no mundo espiritual, vêm falar com ele, no momento em que ele vai começar uma conferência. É um ensinamento muito importante. Hoje recebemos a visita de alguém para nós é muito importante. Divaldo. Aqui deste lado, é exatamente como você disse. Estamos todos vivos. Agora vá, meu filho. Entre lá, olhe bem nos olhos deles, diga e repita 1000 vezes que a morte não existe. Eu vou dizer, minha mãe, a minha vida inteira. Eu vou dizer. Então, a mãe do Divaldo pede para ele falar todos os dias da vida dele que a morte não existe. E ele fala todos os dias há muitos anos. E nós devemos entender essa mensagem da imortalidade da alma e os reencontros após a morte. É um tema que já foi apresentado aqui, um pouco diferente, mas torna-se necessário estudar isso muitas e muitas e muitas vezes, para que a gente possa aos poucos mudar o nosso entendimento acerca disso. Pois nós temos em nossa cultura, e nós trazemos ao longo dos milênios, das centenas de reencarnações, o aspecto sombrio da morte. Desde pequeno a gente aprendeu o aspecto sombrio, fúnebre da morte. Causa um verdadeiro pavor em todos. Causa uma tristeza, uma dor, uma angústia inconsolável para muitos de nós, para a grande maioria. E isso não é uma construção só desta vida, é uma construção de milênios e milênios que vem vindo e que a gente vem colocando no nosso ser. Está gravado em nós isso, está gravado. Também um percentual
não muito grande, mas interessante, acha que a morte é o fim de tudo. Tem muita gente, muitos irmãos nossos que acreditam que quem morreu, morreu. Outros de nós, ainda por todos esses condicionamentos que aconteceram, ainda nós acreditamos que ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. E ainda hoje é assim, ainda hoje é assim. O meu pai dizia: Marcos, eu acho que acaba tudo depois da morte. Eu disse: então vamos fazer o seguinte, quando o pai morrer, o pai vai chegar lá e então o pai volta. Venha falar comigo. A gente não deve fazer isso, tá? Mas eu fazia. E ele veio muitas e muitas e muitas vezes, sorrindo. Eu vi ele rejuvenescer no mundo espiritual, os encontros, os reencontros depois da morte. Nós ainda sofremos muito quando alguém morre. Esse sofrimento ultrapassa o sentimento da saudade. Ele ultrapassa o calor desse nosso amor que se foi, a falta do calor desse nosso amor que se foi, que mudou de plano, que está na esquina. Esse sofrimento ultrapassa os sentimentos de saudades por a gente não conseguir mais tocar, beijar, abraçar. Ultrapassa. É um sofrimento como se nunca mais fôssemos nos encontrar. Aquele nosso amor que mudou de plano. Nunca mais. Esse é o sentimento que a maioria de nós tem. A gente às vezes grita, se desespera. Por que você foi? Eu nunca mais vou te ver. A minha vida não tem mais graça. Por que Deus fez isso? Como Ele permitiu isso? Isso tudo é muito forte ainda na maioria de nós. Mas então, meus irmãos, naquela tarde chuvosa de Paris, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec, o emérito codificador do Espiritismo, lança o Livro dos Espíritos, mostrando-nos uma outra realidade, libertando-nos das sombras da morte e mostrando-nos as claridades do mundo espiritual, afirmando que ninguém morre. E o Espiritismo prova isso pela comunicação dos espíritos em todas as casas espíritas espalhadas por todo o planeta. É apenas uma mudança de plano, meus irmãos, da matéria que nós estamos aqui, que é transitória, para o mundo espiritual, nos revelando então que somos imortais, mostrando que o corpo material, tal qual uma roupa, chega o dia em que temos que largar, todos nós, porque já não nos serve mais, porque envelheceu, porque sempre chega a hora de retornar para a nossa verdadeira casa, que é no mundo espiritual. Meus irmãos, o Espiritismo nos ensina que aqui no plano da matéria, quando alguém morre, o corpo morre e desencarna, na casa velatória, por exemplo, a gente poderia imaginar que essa casa velatória fosse uma estação de trem. E naquele momento lá, naquela estação de trem, a gente observa um trem. E esse trem começa aos poucos se mover lentamente. Deste lado de cá, a gente com os olhos cheios de lágrimas, às vezes desesperados, a gente vê o trem indo e a gente abanando com lencinhos brancos. E o trem desaparece do nosso olhar. Mas, meus irmãos, se existe uma estação de trem de partida,
é porque existe uma estação de trem de chegada. E essa estação de trem de chegada é no mundo espiritual. Diferente daqui, lá tem alegria, lá tem festa, a notícia já se espalhou. Ele está voltando, ele está retornando a casa. Então, a família espiritual, os amigos, pai, mãe, avô, avó, irmãos, tios, sobrinhos, que já estão lá, que já foram, irmãos de outras vidas, que não fazem parte desta, preparam uma recepção calorosa. Lá tem uma faixa, bem-vindo de volta. Marcos, seja bem-vindo de volta. Lá tem alegria, lá tem balões, lá tem coisas que a gente nem imagina. E se o pai e a mãe já foram, lá tem o pai e a mãe que, quem sabe, escolheram um lugarzinho exatamente onde o trem vai parar e a porta vai se abrir. E a mãe vai estar com um cartaz na mão, escrito: Marcos, por que demorou tanto? Aqui, uma tristeza, um desespero, muito acima da saudade, muito acima do calor do nosso querido, da companhia, muito acima. Lá, alegria, porque está voltando, né? A morte, então, ela realmente não existe. A saudade, meus irmãos, a saudade é uma dor que geme nos dois lados da vida. O nosso querido que partiu através da morte sente saudades de nós, que aqui ficamos, muitas saudades. E nós que ficamos aqui na retaguarda, ainda encarnados, também sentimos saudades de quem partiu. Ou a gente acha que quem partiu esqueceu de nós? Não, não. Mas então temos os reencontros após a morte, pelos sono físicos, pelas psicografias, pelas psicofonias e outras formas. Meus irmãos, quando nós dormimos, quando o nosso corpo dorme, o nosso espírito se emancipa. E ele sai do corpo ligado pelo cordão de prata aqui em cima, e ele percorre grandes distâncias, e ele vai até onde estão os nossos queridos, os queridos dele. Ele vai ver, ele vai se encontrar com familiares, com amigos que estão lá, que não estão reencarnados. Percorre grandes distâncias. Da mesma maneira, os nossos irmãos que partiram antes, os nossos queridos, vêm à noite no nosso sono físico nos ver, conversar conosco, porque o corpo é que dorme, o espírito nunca dorme. E aí acontecem os reencontros, A morte, meus irmãos, não tem o poder de acabar com o amor, com as amizades e nem com as inimizades. Às vezes os nossos inimigos também vêm no nosso sono físico nos cobrar conta. Acontece. Agora nós vamos colocar um outro videozinho do mesmo filme do Divaldo. O irmão do Divaldo fala através do Divaldo com a sua mãe.
tem um espírito junto dele que quer se manifestar. Preste atenção. Eu sou José Pereira Franco. Minha mãe, não se lamente pela minha morte, pois nada acontece sem a vontade de Deus. Tomara não ver a senhora ficar triste, viu? A oração e o passe foram muito importantes para que eu entendesse que só o meu corpo morreu. Mas eu continuo vivo do lado de cá. O corpo físico, mesmo quando saudável, é um cárcere. Portanto, não permita que a minha morte física lhe traga desgosto. Sinta alegria, como uma mãe que vê um filho saindo da prisão. Por algum tempo eu ficarei sem o teu abraço, minha mãe. Mas daqui de onde eu estou, eu posso lhe ver. Posso dialogar com a senhora através do pensamento, comungar de suas emoções. Me comunicar com a senhora através de meu irmão. E sentir todo o amor que ainda existe por mim em seu coração. Não tenha medo da morte, minha mãe. Ela não tem poder para romper com os afetos. Do lado de cá eu lhe amo ainda mais. A vida é eterna e um dia estaremos todos reunidos novamente. Por maior que seja o sofrimento na terra, tenha fé. O socorro sempre virá. Tudo passa. Estamos em constante evolução. O irmão do Divaldo diz para a mãe dele: minha mãe, não se lamente pela minha morte, pois nada acontece sem a vontade de Deus. Olha que ensinamento, né? Só o meu corpo morreu, mas eu continuo vivo do lado de cá. Portanto, não permita que minha morte física lhe traga desgosto. É diferente de saudades. É diferente da falta de encostar, de tocar, de olhar nos olhos. É diferente. Por algum tempo ficarei sem teu abraço. É só algum tempo. Não é para sempre. Mas daqui onde estou eu posso lhe ver. Meus irmãos, os nossos queridos que já foram, nos enxergam. Eu posso dialogar com a senhora pelo pensamento. Quantas vezes eles falam conosco pelo pensamento? Comungar com as suas emoções. Imaginem num momento de alegria nossa, de uma vitória conquistada, eles estão com a gente. E sentir todo o amor que ainda existe por mim em seu coração. Eles percebem se a gente continua amando eles ou se a gente ficou com raiva deles. Eles percebem. Não tenha medo da morte, minha mãe. Ela não tem o poder de romper com os afetos. Então quando a gente diz nunca mais eu vou te ver, nunca mais eu vou te abraçar, não é real. Não é real. E o mais importante, do lado de cá eu lhe amo ainda mais. Eu lhe amo ainda mais. Porque eles estão libertos do corpo de carne, denso, pesado. A vida é eterna e um dia estaremos todos reunidos. Muito, muito importante. Meus irmãos, vamos tratar agora, nesses reencontros depois da morte, de algumas psicografias. Uma psicografia que veio para o Chico Xavier. Era uma criança de 3 anos. 3 anos que ela tinha morrido.
E aí, ele era filho de Célia e Aguinaldo. O menino Rangel faleceu ao cair de bicicleta com 3 anos de idade. Está no livro As Mães de Chico, no filme As Mães de Chico. Um ano depois, Chico psicografou a primeira carta da criança, direcionada aos seus pais, até então desconsolados. E o menino escreve: querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, com vovó Lia. Então ele estava vendo quem estava lá no mundo material. Sou o Tetel. Eu sou o Tetel. Estou com o meu avô Lico e com a minha tia Gilda. Os reencontros depois da morte. Meu avô Lico e minha tia Gilda. Vovô me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Estou vendo a tia Lé, que também estava lá no centro do Chico. Eu estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe Célia que não morri. Vou aprender muitas coisas e muitas lições para saber escrever melhor. Mas já estou mais adiantado que a Mariana e creio que o Aguinaldinho ficará satisfeito. Devem ser os colegas lá daquela colônia espiritual. Papai, mamãe, vó Lia e tia Lé, não posso escrever mais porque fiquei cansado de fazer letras, mas quando eu puder voltarei. Estou com muitas saudades. A criança de 3 anos. Um momento, essa mãe dessa criança esteve lá no centro do Chico, e o Chico passava no meio de centenas de pessoas que esperavam por ele, e ao passar por essa mãe, ele percebeu que era ela, né? A espiritualidade indicou, e ele olhou para ela, e ele disse para ela: você já agradeceu a menina? A menina foi a Tatinha que levou o Tetel passear de bicicleta e que foi nessa queda da bicicleta que ele morreu. Aí a mulher se surpreendeu e disse: eu perdoei, mas agradeceu, não agradeci. Aí ele diz: você deveria agradecer. Imagina se ele cai do teu colo, pois ele precisava voltar. Era só o tempo de vida que ele tinha. Então, vai agradecer a menina. É um entendimento avançado que a gente precisa começar a pensar. Um outro caso lá no Chico, a estudante de Direito Fernanda Lages, encontrada morta em 2011. Não é lá do Chico, desculpa. Ela escreveu uma carta que foi entregue à família no dia 4 de dezembro. Mostra o reencontro após a morte. Meu pai e minha mãe, que Deus vos abençoe. O pior, minha mãe, já passou. As mãos de Deus me acolheram e por isso posso dizer que reergo-me após lutas vividas nesses últimos dias. Foi num acidente. Ela morreu muito machucada. Estão me libertando de tudo que aconteceu. Estão me tranquilizando com as suas preces. A mãe orava por ela. A importância das preces para os nossos amores que já foram. Não podemos deixar um dia sequer de fazer. Que sempre me acompanharam por este caminho que trilho hoje. Mãe, já sofri, as dores já passaram, as feridas estão quase cicatrizadas e devo muito à senhora, que sempre esteve comigo neste mundo, seja em sonho, seja em pensamentos. Enquanto o corpo da mãe dormia, o espírito dela ia até a filha. Só que ela não sabia, ela esquece, todos nós esquecemos. E acontece isso com a gente também. Pedi por tudo mais sagrado que eu pudesse enviar uma carta, porque sei o quanto vai ser triste. Mas esse Natal e Ano Novo, porque são as festas que a senhora mais estima. Este ano que se aproxima vai ser tudo diferente. Você vai ver. Mãe, obrigado por tudo que a senhora me ofereceu.
Pai, sei que te devo muito, tudo que me deu. Mãe, nunca deixei de analisar os seus conselhos. Muitas vezes eles não fazem o que os pais pedem, mas eles guardam. E me perdoe se não segui à risca tudo aquilo que a senhora procurou me dizer, me ensinar. Mãe, Pai, a justiça de Deus através de suas leis alcança a todos os seus filhos, e ninguém escapa dos resgates que temos que realizar nestas vidas e em outras. Ela tinha que partir da forma como ela partiu, ela estava resgatando. Aqui as coisas são mais certinhas, a disciplina está acima de tudo, para que tenhamos o merecimento de poder escrever, falar com vocês em sonho. Pai, os seus esforços não foram em vão. Agradeço pelas orações, pelos carinhos que recebi e ainda venho recebendo. Mãe, nada acabou e nunca vai acabar. Nós somos eternos. Isso quer dizer que ainda vamos voltar a nos encontrar aqui no mundo espiritual ou em outras vidas. Pensemos nisso. Eles estão muito mais próximos do que nós imaginamos, só que a gente não percebe. Eles estão muito perto da gente. Minha mãe, a sua bênção, meu pai também a sua bênção, família querida, muitas saudades, amo a todos vocês e tenho a certeza de que ainda vamos todos ser felizes para sempre. Mãe, quero te ver como era antes. Quando a gente se entrega ao desespero, eles não gostam de nos ver assim. A gente precisa compreender, a gente precisa entender melhor a morte. A gente tem que estudar isso, a gente tem que falar, porque eles não querem nos ver mal. Uma carta na Revista Espírita de novembro de 1868. Olha esta. Muitas vezes quando a gente sente um espírito, passa um frio no nosso corpo, né? Os pelos se arrepiam, a gente está em casa, vê uma sombra, a gente já fica, meu Deus. É mais ou menos assim que a gente faz, né? Olhem essa. Como, minha cara Leonora, pudestes ter medo de mim? De repente passa atrás da gente um vulto. Meu Deus! Quem sabe é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso irmão, é o nosso tio, o nosso avô que está louco de saudades e vem nos ver, cheio de amor, e a gente não compreende. E a gente reza: Jesus, leve ele daqui, estou com medo. Quando eu era mortal, isto é, capaz de loucura e de erro, jamais vos fiz mal. Muito menos vou-lo farei no estado de perfeição e de felicidade em que estou. Então a Leonora sentiu ele e ficou com medo. E também a gente fica. Não resta a menor mancha de vício ou de malícia nos espíritos virtuosos. Quando estes rompem a sua prisão terrestre, tudo neles é amável e benfazejo. O interesse que tomam pela felicidade dos mortais é infinitamente mais terno e mais puro que antes. Eles estão libertos do corpo de carne pesado, denso, e é só amor. Tem os inimigos, mas esse tem o perdão que o Espiritismo nos ensina. O pavor que no mundo geralmente sentem por nós nos parece incrível. Vamos pensar, meus irmãos, vamos pensar, mas não fazemos senão gracejar, rir dos vossos ridículos temores. Eles dão risada, eles acham graça do medo que nós temos. A gente precisa abrir a nossa consciência
Enquanto desconheceis os vossos benfeitores, nós trabalhamos para desviar 1000 perigos que vos ameaçam, sem que a gente perceba. Sem que a gente perceba. E em adiantar os vossos interesses com o mais generoso ardor. Uma outra da Revista Espírita, também de novembro de 68. Eu só resumi, né? Os espíritos bem-aventurados ainda se interessam pela felicidade dos mortais e fazem frequentes visitas aos seus amigos. Então não são só os parentes, pai e mãe, são os amigos que também têm saudades e que vêm nos ver. Poderiam até aparecer aos seus olhos se as leis do mundo material não impedissem. Então a maioria, somente os videntes enxergam, os demais não, pelas leis naturais da vida material. Numa outra carta da Revista Espírita, de um filho único morto aos 2 anos a sua mãe. Olhem isso. Olhe que reencontro após a morte incrível. Desde o momento em que minha alma foi libertada de sua incômoda prisão, achei-me um ser ativo e racional. Admirado por vos ver chorar por uma pequena massa apenas capaz de respirar, que eu acabava de deixar, e estava muito satisfeito por dela ter me desembaraçado. Era hora desse, ele só precisava de 2 anos, era hora dele retornar, e ele achava incrível que ele estava feliz, e a mãe muito triste, muito abalada, muito mais que a saudade, que a falta de tocar, que a falta de abraçar, muito mais. Admiro-vos. Não, pareceu-me que estivesseis desgostosa pela minha feliz libertação. Quem não lembra o caso que a Ana Jaicy Guimarães conta, que ela foi fazer uma palestra no interior de São Paulo, e à noite ela foi visitar uma mulher que fazia 6 meses que não saía de casa. Era uma mulher que trabalhava muito da sociedade daquela cidade. Fazia 6 meses que o filho dela morreu num acidente de moto a 2 quarteirões da casa dela. E a Ana Jaicy Guimarães, ela tem evidência. Ela foi entrando na casa e ela viu o filho vindo ensanguentado, gritando desesperadamente: pede para ela me libertar. Eu achava que a minha mãe me amava. Eu não podia ir dormir sem passar no quarto dela e dizer: boa noite, mãe. E ela dizia: boa noite, meu filho, durma bem, eu te amo. Eu não podia ir trabalhar de manhã sem que ela me desse: bom trabalho, meu filho, eu te amo. Mas eu acho que ela não me ama. Olha o que ela está fazendo comigo. Ela está me segurando aqui pelo desespero dela. Precisamos refletir, meus irmãos. Precisamos ampliar a nossa consciência. O Espiritismo tem tudo o que nós precisamos para isso. Mas o menino continua: encontrei uma tão justa proporção, tanta agilidade e uma luz tão brilhante no novo veículo que me acompanhava o meu espírito. Estando no mundo espiritual, ele está com o perispírito, que é leve, que não é denso. Admira-me bastante que vos afligisseis com a feliz troca que eu fizera. Necessitamos refletir, estudar, compreender, treinar a nossa mente, os nossos sentimentos. Uma outra carta: desde que deixei o mundo, muitas vezes tive a felicidade de tomar o lugar do vosso anjo da guarda, que todos nós temos. Testemunha invisível das lágrimas que a minha morte vos fez derramar, enfim me foi permitido abrandar as vossas dores, informando-vos que sou feliz. Ele veio transmitir essa mensagem. Essas foram as comunicações, as psicografias do Chico, da Revista Espírita. Agora as nossas aqui. Carta de um mentor.
João, grandes esperanças seu Pai deposita em você. Muitos irão trabalhar para que os propósitos deles sejam cumpridos. O Pai já estava no mundo espiritual, mas ele acredita que se você ajudar, ele conseguirá fazer os acertos que necessita. Ele veio em busca de ajuda do filho. Ele tinha um problema com familiares, para que o filho pudesse ajudar. E esse filho, trabalhador espírita, médium, muitas dificuldades ele encontrará nesta tarefa. Existem muitos inimigos em comum que tornarão difícil a tarefa. Muitos ajudarão, muitos irmãos pediram ao alto para que isso fosse possível. Agora é trabalho, amor e perdão. Ore muito, seja a ponte de ligação com alguns familiares do mundo espiritual e do mundo da matéria. Não pense que será fácil, mas você saberá como fazer. Olha que incrível isso, os reencontros após a morte. O pai que vem pedir ajuda para o filho para intermediar o perdão com outros familiares. A carta de um mentor da casa espírita. A esposa está com uma doença incurável e o mentor fala para o marido. Muito emocionante essa carta, muito emocionante, muito emocionante. Agora que caiu o véu da realidade de seus olhos, temos algo a lhe dizer. Faça ela muito feliz, o máximo que ela pode diante da situação em que se encontra. Faça ela muito feliz, o máximo que ela pode. Olha aí, gente, os nossos familiares, os nossos amigos que não estão bem. Olha o ensinamento, olha aí, olha o que nós podemos fazer. Não deixe ela sozinha, fique com ela o máximo que puder, pois ela só tem você. Ouça ela, no momento em que ela tiver coragem, ela vai dizer que imagina o que vai lhe acontecer. Vai falar dos seus medos, das suas angústias e da esperança para depois. Vai falar do medo da dor, que deverá romper-lhe o corpo por todos os lados. Vai falar de o quanto cresceu contigo, apesar das vezes em que duelaram nas ideias do cotidiano. Vai falar sobre os frutos, sim, os frutos que vocês tiveram. Vai pedir para que você seja pai e mãe e que olhe para que eles não sofram. Olha a lição, olha os reencontros após a morte. Carta de um avô para um neto. Olhem isso. Eu só resumi. Continuei acompanhando o seu crescimento, seus estudos, seu trabalho, um pouco à distância, mas sempre irradiando luz a você. Fico feliz todas as vezes que tenho a oportunidade de visitá-lo e consigo ver uma alma em progresso. Olha agora, depois de formado, deve manter a humildade e a bondade daquele menino que eu pegava no colo. Atenda aqueles que não podem te pagar. Atenda aqueles que não podem te pagar, pois muito vai receber se assim fizer, de seu avô que te ama muito. Formatura era no sábado, na segunda veio a psicografia. Carta de um filho para os pais, aqui também da nossa cidade. Uma grande nuvem escura apareceu na minha frente e a batida foi inevitável. Chegou a minha hora. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente acha que não era para ser, mas exceto naqueles momentos que a gente provoca, literalmente provoca nos demais, é a hora. Chegou a minha hora.
E esse fato deixou todos com muito sofrimento, entristecidos. Não chores mais, mãe. Procures não gastar as energias. Em todas as comunicações há um pedido para que não haja o desespero. Não o choro da saudade, o choro de não tocar, de não sentir o calor, é normal. Mas o desespero. Hoje vivo com um grande número de amigos e estamos estudando aqui. Algumas vezes estive no seu apartamento, deitado no seu colo, enxugando as suas lágrimas. Aí é de um filho para uma mãe, mas isso pode ser de qualquer um para nós, até de um amigo, que a gente não se dá conta que isso acontece pela grandiosidade dos reencontros depois da morte, pela grandiosidade da vida imortal, da troca só de plano, da mudança de esquina, da troca da roupa. Não se culpe, pai, só perdemos o carro, os bens materiais vêm e vão. Ele não entendeu a morte dele como uma perda, que realmente não é. Não se culpe, pai, só perdemos um carro. Os bens materiais vêm e vão. Pensemos. Deixem o meu humano crescer e viver e ser o que ele quiser. Pai e mãe, procurem na oração o consolo novamente. Doem o que me pertencia, eu não preciso mais. Outro ensinamento. Doem o que me pertencia, eu não preciso mais. Para que ficar guardando? Hoje estudo e me sinto bem. Mãe, coloque a flor na sacada, pois ela vai morrer. Quando a gente leu isso para a mãe disse: sim, está aqui, é uma flor que a madrinha dele trouxe. E papai e mamãe, me deixem descansar. Não é bem o termo descansar, certo? Mas me deixem eu seguir a minha vida. Não fazer como aquela mãe que segurou o filho já fazia 6 meses. Os reencontros após a morte. Aqui tem os nomes dos pais, foi autorizado a dar. Mateus e Juliana. E o menino disse: eu sou o Heitor. Esse é o nome que eles me deram. Fazia uma semana que estava marcado a cesariana. Quartinho pronto, a sacolinha pronta, o nome do menino, Heitor. E aí, ele morreu. Eles não devem chorar, eles tinham tantos sonhos, tantos planos, mas nada disso era possível. Diz para eles que eu agradeço muito, muito pelo que eles fizeram por mim. Tantos pais disseram que não queriam passar por esse sofrimento. Tantos pais que ele foi em busca lá no mundo espiritual para achar um pai e uma mãe que aceitavam ele apenas menos de 9 meses no ventre. A maioria disse que não. Tantos e tantos não quiseram passar pelo sofrimento. E esses pais aceitaram. Que ela não chore mais, pois vai vir o filho que ela chama, que ela tanto quer. Que ela não chore, pois eu não ia vir. Estava certo. Ela não ia conseguir ver meu sorriso, porque esse era o tempo que eu precisava. Eu estou bem, eles é que não estão bem. Eu só consigo falar com eles quando eles estão em sonho. E quando eles acordam, volta todo o desespero. Quando eles voltam para a carne densa, energia pesada do planeta, volta todo o desespero, a não compreensão, o condicionamento de eras, de milênios, sobre o pavor da morte. Então, esse espírito, ele acompanhou
Ele foi pedir para agradecer aos pais, deixar essa comunicação, e depois que foi entregue para esses pais, eles ficaram um pouco mais consolados. Sim, as saudades muito grande, né? Não podia ser diferente. Depois de algum tempinho, não sei precisar, esse espírito voltou no trabalho mediúnico e disse: a minha mãe está grávida. A gente aguardou para ver quando ela falasse. Dali uns dias ela falou, estava grávida. Voltou depois de alguns meses dizendo: avise a minha mãe que ela tem que ir para o médico porque está com um probleminha. Ela foi para o médico e ela ficou um período meio um pouco inativa, né, se cuidando. E depois que nasceu a filha, Tayla, ele veio só para agradecer e a gente nunca mais soube dele, né? Os reencontros após a morte. Aqui uma psicografia para um trabalhador desta casa espírita. Os ensejos do Senhor têm nos seus signatários a intolerância como tributo principal para a árdua tarefa de semear em terras pedregosas. Assim foi, e assim continuará sendo por muito tempo terrestre, o qual é ínfimo no tempo do Senhor. O teu empenho está com companheiros valorosos na tarefa hercúlea que sempre é para a transmissão do bens aos irmãos de jornada. A tua perseverança será sempre testada no teu limite, diariamente nos teus pensamentos. Sê fiel até o final. Aqui uma psicografia para uma trabalhadora desta casa espírita, que assim como no outro caso, daquela comunicação para o marido, que a mulher não estava bem, ela também está aqui. Um menino que acabou desencarnando. Minha mãe, sempre que posso sinto o seu coração, e ele é igual ao meu, cheio de saudades. Mas minha mãe, estamos em lugares diferentes e necessitamos viver. Olha a mensagem. Abrir os olhos e seguir. Eu aqui e você aí. Nada acontece por nada. Tudo tem um motivo. Preciso seguir aqui. Tenho muito pela frente. Minha vida é boa e sei que a sua também poderá ser, desde que você possa perceber que nos encontraremos mais tarde. Sua vida não pode passar escondida. Meus irmãos, precisamos expandir a nossa consciência e compreender um pouco disso tudo. E o Espiritismo é fértil nisso. Vamos beber desta água. Sua vida não pode passar escondida. Tem que se mostrar para as flores, para o sol e para todas as pessoas que estão contigo. Nós não estamos falando de saudades. Não, saudades vai ter sempre. Nós vamos lembrar dos nossos queridos 3, 4, 5 vezes por dia, mas com outro pensamento, não de terror, de amorosidade. Segue minha mãe, por você e por mim. Olha isso. Segue minha mãe, por você e por mim. Eu te amo muito e serei eternamente, esqueci aqui de colocar, grato a você e ao papai, por serem meus pais. Um amigo está me ajudando aqui para eu te deixar estas linhas. Seja feliz, pois sua felicidade será minha. Lembrem quando a gente fala, se a gente não está bem lá, ele também, o nosso querido também não está bem lá, né? A gente tem que deixar seguir. Olha o que ele disse: a sua felicidade será minha. Fala ao meu pai que eu amo ele. Estarei contigo sempre que posso. E na próxima vez que eu puder vir, gostaria de te ver bem melhor
mas feliz e livre para voar como uma borboleta. Que maravilhoso! Quantos reencontros após a morte que a gente não se permite por conta de condicionamentos do passado, de interpretações equivocadas. E para terminar, uma psicografia que veio para o nosso grupo mediúnico e que mostra realmente a nossa situação. Somos, caros irmãos, aqueles que no passado ironizavam o que foi dito pelo Mestre em outras vidas, pois não tivemos um segundo sequer cruzados com os olhares com o Nazareno, pois o nosso órgão ocular não resistiria ao esplendor daquele feixe luminoso azul citrino que emanava por centenas de metros do perispírito do Mestre Jesus. Hoje temos a oportunidade de trabalho digno para nossa melhora, que já será de muita valia no abatimento dos exuberantes débitos que fomos acometidos pelo nosso egoísmo e a nossa vaidade nas dezenas de encarnações anteriores em que estivemos aqui. O nosso trabalho aqui no auxílio dos irmãos em condições piores do que a nossa são uma permissão e uma aposta dos nossos guias protetores, e nunca um merecimento de nossa parte. Na minha oração inicial eu pedi que eu pudesse ser amparado, não pelo meu merecimento, mas pelo Espiritismo, por quem está aqui. Portanto, caros amigos e irmãos do ideal espírita, essa mensagem é o esclarecimento para que nos possa colocar no devido lugar e que qualquer sentimento de superioridade, no caso nossa, que possamos ter é tão simples um ato da nossa vaidade. Meus irmãos, depois dessa reflexão que o Espiritismo nos propicia, a gente convida a todos para que venham estudar, para que possamos ampliar os nossos conhecimentos, possamos modificar os nossos sentimentos, possamos experimentar novas sensações, novas emoções. E o Espiritismo está de braços abertos para todos. Muito obrigado pela atenção e que a luz de Jesus nos abençoe. Agradecemos então a Marcos por mais uma vez sairmos daqui pensando muito e aprendendo muito. Nesse momento então será um momento do passe coletivo, para tanto nós diminuiremos a intensidade da luz. Convido os trabalhadores que se aproximem, formando um círculo de energia, e os demais que quiserem fechar os olhos. Mais uma vez é um momento de contato com a espiritualidade que aqui se encontra. Este é o nosso momento de luz, onde pretendemos nesse instante entrar em contato com a espiritualidade, buscar a paz que tanto necessitamos. Vamos respirar fundo e nos sintonizarmos aos bons espíritos que nos assistem, formando ao redor de nós uma grande corrente de proteção. Quando nos sentimos entre amigos, é fácil sermos nós mesmos. É fácil desabafarmos, expor nossas vulnerabilidades, falarmos daquilo que tememos, também dos nossos sonhos, nossas esperanças.
Sinta-se entre amigos nesse instante, sentindo a presença desses bons amigos, favorecendo seu contato com o Mestre Jesus, para que todo o seu coração nesse instante seja aberto como um livro que se é lido em voz alta. Fale com Deus agora, e suas necessidades nesse momento estão sendo ouvidas com muito amor. E sinta que todos os recursos que você precisa para ir em direção a elas estão sendo supridas. Basta que você se dê espaço para receber. Então, sinta-se abraçado por este amor que envolve e alimenta. Que assim seja. Boa noite a todos, que retornemos em muita paz para as nossas casas.